Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, né? Mais uma vez estamos aqui para estar falando sobre alguns assuntos, né? Abordando os assuntos do segundo bimestre. Estou agradecida aí pela participação de algumas pessoas, né? No fórum. É importante a participação de vocês lá no fórum, tá? Para vocês me darem esse feedback, se estão entendendo ou não. O nosso agora que nós vamos ver, o nosso assunto é sobre Maquiavel. Né? Então, até agora a gente vem falando sobre a política, sobre o poder, né? Então, foi a tema da primeira videoaula, da segunda. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre Maquiavel. Uma breve explanação. Maquiavel é um assunto que vocês têm que ler com bastante profundidade. Aconselho a vocês verem outras videoaulas, né, que possa estar falando sobre ele, para vocês estarem entendendo um pouco mais quais eram os conceitos de Maquiavel. Porque muita gente tem uma forma, assim, vamos dizer, errônea de observar, né, os princípios filosóficos de Maquiavel, achando que, sempre associando ele com o termo maquiavelismo, vamos dizer assim, com algo mal. E, na verdade, não era bem assim, né? A gente tem que entender que todo filósofo ele é filho do seu tempo, né? Então, no tempo dele, naquele momento, quando ele escreveu o Príncipe, ele escreveu como uma orientação de uma governância. Ele escreveu muitas outras obras, né? Mas a obra principal, assim, que mais se destacou foi a questão do príncipe. Então, nós vamos ver aqui. Então, Nicolau Maquiavel, né, e o príncipe, é comum atribuirmos, né, a esse pensador a máxima, né, os fins justificam os meios. Contudo, ele não escreveu com todas essas letras, né, mas o que ocorreu é que as ideias nos remetem a tal associação. Então, eu quero deixar isso até claro para vocês, que todo mundo sempre vai lembrar, né, os fins justificam os meios. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, que para um governo se manter, ele tem que ter uma forma direcionada. Então, como ele vai chegar ao ponto que ele deseja? Então, importando ou não se vai ser algo bom ou ruim, os fins é que vai justificar tudo que ele vai fazer. Então, Maquiavel ele viveu no momento e quando ele escreveu o livro O Príncipe, ele escreveu assim mostrando como era um ato de governar, como deveria ser a governança naquele momento, né? Então, volto a dizer, todo filósofo é filho do seu tempo. Então, a visão dele é uma visão de manter o poder. Então, é a lógica do poder, a manter o poder. Vocês acompanham no livro da página dos 354 e 355, onde vem falando sobre Maquiavel. Existem outros temas dentro deste próprio livro falando sobre Maquiavel também. Vocês podem estar pesquisando um pouquinho mais para a gente estar entendendo o que os fins justificam os meios. Até agora eu tenho passado para vocês fazerem roteiros, né? Roteiro de estudo. O que é o roteiro de estudo? É vocês estarem anotando conceitos, né? Como se a gente estivesse lá dando aula, né? Então, as explicações. Nesse momento agora, vocês têm que caminhar com seus estudos. Você tem que se organizar. Então, dentro dessa organização, você monta o seu roteirinho de estudo. A partir dessa aula é que eu vou passar para vocês uma atividade, certo? Para vocês estarem realizando uma atividade com o tema sobre Nicolau Maquiavel. Então, qual é o tema que as pessoas colocam de uma forma pejorativa, né? O maquiavélico, né? Ou esse termo sempre associando, fala de Maquiavel a algo maquiavélico. Como você é uma pessoa maquiavélica? Maquiavélica porque ele é estrategista, né? Maquiavel, ele era muito estrategista, né? Então, o que significa? Significa que os fins justificam os meios, ou seja, para se alcançar um objetivo, vale utilizar-se de qualquer método. Então, esse qualquer método para ele era uma forma que, se fosse para fazer o bem, tanto que ele fala no príncipe, né? Se for para um governante fazer o bem a uma população, ele tem que fazer de conta-gotas, ele tem que fazer aos poucos, para ele sempre ser lembrado. Agora, se for para ele fazer uma maldade, ele tem que fazer de uma vez, vá, porque com o tempo as pessoas esquecem.
E isso é uma realidade que nós vivemos, né? A gente vem aí de algumas políticas públicas, que não só esse momento que a gente passa, mas de outras políticas, né? Que se a gente for parar para analisar, é isso que é um governante, né? Então, Maquiavel, vamos dizer assim, ele inspirou alguns governantes, né? Passou a ser usado para aquelas pessoas que praticavam atos deliberais, ou então atos que não justificavam, né? Que eram atribuídos a Maquiavel, pois sempre ele defendia a ética e a política. Maquiavel não era dizer que ele não era uma pessoa ética, ele tinha a ética dele. Ele tinha uma forma de ver a moral e a ética. Agora, se fosse para manter o poder, que fosse de uma vez, né? Que fizesse numa lapada só. Até mesmo, é para prender fulano, é para atacar certa cidade, vamos fazer de uma vez. Se for para ter crueldade, de uma vez. Agora, vamos fazer o benefício, vamos fazer algo bom, então vamos fazer aos poucos para sempre ser lembrado, né? Então, isso é um dos pontos de Maquiavel. Então, a política de Maquiavel, né? O objetivo dos seus estudos, né? Compreender como ocorreu a conquista, a manutenção e a não perca do poder. Então, sempre tenho em mente que Maquiavel ele visava manter uma governança, um poder. Quando ele escreve o livro Príncipe, ele escreve para o príncipe mesmo, para como ele deveria governar, né? Então, é a ciência do domínio dos homens. Como que você pode dominar o homem, né? Então, ele era muito realista, né? Um realista político, né? Uma moral de circunstância. Então, não é dizer que ele não tinha, que ele era amoral, não, imoral, não. Ele tinha uma moral de acordo com a circunstância em que ele vivia. Então, o governante ele tem que saber lidar com essas situações de acordo com o que vive. Essa é uma visão de Maquiavel. Eu vou deixar para vocês, então, atividades. Agora vocês vão realizar realmente atividades no caderno de vocês, né? A princípio eu deixei roteiro de estudo, agora vocês vão algumas questões para vocês pensarem, buscarem, tá? E vamos finalizar com esse pensamento. Todas as minhas aulas eu gosto de estar finalizando com pensamento, né? Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele é realmente, né? Quem ele realmente é. Então, você quer conhecer a pessoa? Dá o poder para ela, que você vai conhecer realmente quem é a pessoa. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.